As câmeras de segurança formam um sistema visual criado para registrar e preservar imagens de monitoramento. Em determinadas situações, porém, esse recurso se torna essencial para esclarecer acontecimentos, impedir que responsáveis escapem sem respostas e oferecer algum nível de compreensão às famílias envolvidas. A seguir, você conhecerá 6 casos que só puderam ser compreendidos graças às imagens captadas por câmeras de segurança. Registros que trouxeram à tona detalhes importantes, até então desconhecidos, daquele momento específico. A tarde de 15 de junho de 2022 parecia calma, até que o caos tomou conta de um estacionamento de supermercado em Cincinnati. Tabitha Chapman, uma jovem de 24 anos, estava sentada em sua minivan, mexendo no celular do namorado. O que ela viu ali mudaria tudo. Convencida de que ele a traía com a própria irmã, Tabitha foi tomada por uma raiva incontrolável. As câmeras de segurança gravaram cada passo do horror que veio a seguir. As câmeras de vigilância registraram os instantes seguintes. Quando o namorado saiu do Kroger, Chapman pressionou o acelerador. A minivan de 3 toneladas avançou de forma repentina, seguindo diretamente em sua direção. O impacto foi suficiente para quebrar sua perna, lançando-o violentamente ao chão. Mas a sequência não terminou ali. Sobre a faixa de pedestres caminhava Christopher Scott Griffith, de 58 anos, apoiado em uma bengala. A minivan o atingiu com força devastadora. O que poucos sabiam sobre Scott Griffith torna o episódio ainda mais perturbador. Anos antes, ele havia sobrevivido a um grave acidente de motocicleta que o deixou paralisado. Contra todas as expectativas, lutou para se reerguer, reaprendendo a andar com o auxílio de uma bengala. A experiência redefiniu sua vida. Ele fundou a organização sem fins lucrativos, Look Twice, Save a Life, dedicada à segurança no trânsito e à conscientização sobre a proteção de motociclistas. O homem que sobreviveu ao acaso e passou a alertar sobre riscos, acabou vitimado exatamente pelo perigo que combatia. A ironia foi silenciosa e implacável. Após a colisão, Tabitha caminhou até o namorado, que permanecia caído, ferido após o atropelamento. Diante de testemunhas em choque, ela passou a agredi-lo. O promotor do caso, Joe Detters, demonstrou total indignação. Segundo as investigações, após o ocorrido, a mulher abandonou seu bebê, de apenas 8 meses, dentro do veículo para desferir golpes contra o namorado ferido. O que aconteceu ali foi algo fora de compreensão, afirmou o promotor durante o processo. Griffith foi levado às pressas ao hospital em estado grave. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos traumas. A ex-namorada, Miley Betrue, que manteve um relacionamento de 5 anos e seguia como amiga próxima, descreveu o instante em que recebeu a notícia. I saw that he hadn't read the text, so I had like a sick feeling in my stomach all day, and when I saw his friend Bill calling me, I knew that something was wrong. O irmão de Scott, Greg, também reforçou o vazio deixado por um homem que lutou tanto para voltar a andar, apenas para ter a vida interrompida por um ataque de fúria. Durante o julgamento, o passado de Tavia Chapman veio à tona, revelando um padrão perigoso. Em 2020, ela destruiu o carro de um ex-namorado com um martelo. Em 2021, foi presa por agredir a própria filha com um cinto. O vídeo da perícia no supermercado Kroger foi a prova final. Não foi um erro de pedal, mas uma aceleração proposital e direcionada. Para Chapman, a suspeita de traição com a própria irmã era uma sentença de morte que ela decidiu executar com as próprias mãos. O desfecho do caso veio em junho de 2023. A justiça ignorou a tese de acidente da defesa e condenou Chapman à prisão perpétua, com possibilidade de condicional apenas após 24 anos. O destino de seu bebê ficou sob os cuidados do Estado, enquanto ela foi levada para cumprir sua pena. No fim, o caso termina com uma lição amarga sobre as consequências de atos impulsivos. Uma vida perdida, uma família partida e um bebê que crescerá sem a presença da mãe. Tudo porque, naquela tarde, Chapman escolheu o ódio em vez da vida. Antes de seguir em frente, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aproveita também para fazer parte da nossa comunidade no Telegram. O link está no comentário fixado.
Feito isso, vamos voltar ao vídeo. Antes de avançarmos para o próximo caso, reflita por um instante. O que você faria se presenciasse uma situação grave se desenrolando diante dos seus olhos? Acionar o 190 seria a reação mais comum e correta. No entanto, para um jovem que vivia em Los Lunas, no Novo México, esperar não pareceu suficiente. Ele decidiu agir por conta própria. Na quarta-feira, 25 de março de 2020, por volta das 9 horas da manhã, uma mulher desceu de um ônibus da Greyhound no posto Chuck's, localizado na 800 Thorpe Road, acompanhada de seus 3 filhos, de 9, 2 e 1 ano de idade. Enquanto aguardava a chegada de um Uber, ela percebeu que estava sendo observada de forma insistente por um homem. Esse homem era Daniel Beltrán Arroyo, de 22 anos, natural de Phoenix. Ele se aproximou, segurou o braço da criança de 2 anos e exigiu que a mãe entregasse os filhos. Ela recusou e tentou puxar o menino de volta. Foi nesse momento que a situação saiu do controle. A mãe caiu de costas no chão, com o bebê de 1 ano preso a um carregador junto ao corpo. Ainda assim, conseguiu se levantar, reunir os filhos e correr para dentro da loja, pedindo ajuda em voz alta. Beltrán seguiu atrás dela. Funcionários tentaram barrá-lo, mas acabaram entrando em confronto físico. A mulher se refugiou com as crianças no banheiro da loja, trancando a porta. Beltrán persistiu. Começou a chutar a porta, tentando forçar a entrada. Funcionários, em pânico, ligaram repetidamente para o 911, pedindo urgência no atendimento. Do outro lado da rua, em outro posto de gasolina, Kenan Bauer, de 16 anos, abastecia seu caminhão quando ouviu os gritos. Kenan havia conquistado recentemente o campeonato distrital de luta livre na categoria peso pesado, 285 libras, em 16 de fevereiro de 2020. Ele media cerca de 1,90 m e pesava aproximadamente 127 quilos. Seu treinador, Bill Hawkins, descrevia Kenan como um talento natural. Ele havia iniciado na luta apenas em 2018, mas em pouco mais de 1 ano já figurava entre os principais atletas do ensino médio no Novo México. Ao chegar ao Chuck's, Kenan encontrou uma cena tensa. Beltrán ainda tentava abrir a porta do banheiro, onde a mãe e as crianças permaneciam escondidas, em pânico. A decisão foi tomada em segundos. O que veio a seguir foi um movimento típico da luta olímpica. Não foi algo que eu treinei especificamente. Eu só o segurei por trás e o levei ao chão, contou depois. Em poucos instantes, o adolescente conseguiu manter Beltrán imobilizado. Funcionários, exaltados, correram para cima do homem, mas Kenan pediu calma. Eles estavam atrapalhando. Eu sabia o que estava fazendo. Ele estava controlado e não iria a lugar nenhum. Por vários minutos, Kenan manteve a posição enquanto os funcionários continuavam ligando para a polícia. Ele reclamava, pedia para soltar, dizia algumas coisas, mas depois de 1 minuto, parou. Apesar da tensão ao redor, Kenan manteve a calma. Quase 6 minutos depois de sua chegada, a polícia entrou na loja. Os agentes algemaram Beltrán e o levaram. Beltrán foi detido e respondeu por tentativa de retirada ilegal de menor, maus tratos, 4 acusações de agressão e 2 de ameaça. O caso se espalhou rapidamente e muitas pessoas passaram a elogiar o jovem. Kenan, no entanto, permaneceu discreto. Eu não imaginava que isso teria tanta repercussão. Só achei que algo precisava ser feito e ninguém estava fazendo nada. É importante destacar que, apesar do desfecho positivo, a situação de Kenan era específica. Ele era um atleta treinado, com vantagem clara de porte físico. Em cenários assim, buscar ajuda e agir como testemunha costuma ser a opção mais segura. Intervir fisicamente pode trazer riscos sérios, especialmente se houver algum tipo de arma envolvida. A segurança pessoal deve sempre ser prioridade. No caso de Kenan, seu preparo físico fez a diferença. De forma trágica, em 9 de março de 2022, Kenan Bauer faleceu em um acidente de motocicleta em Los Lunas. Ele tinha 18 anos. Sua moto colidiu com um veículo que realizava uma conversão na Travis Road. Sua mãe, Cara Garrett Bauer, escreveu nas redes sociais: Kenan viveu intensamente e amou com todo o coração. O jovem que ajudou uma mãe e seus filhos viveu apenas 2 anos após aquele dia. Ainda assim, tornou-se um símbolo de coragem, empatia e da diferença que uma única pessoa pode fazer ao decidir não ignorar
o que está acontecendo ao seu redor. Amy Rose nasceu em 2 de dezembro de 1996, em Wickford, Essex, no Reino Unido. Ela completaria 22 anos em dezembro de 2018, mas uma sequência de acontecimentos interrompeu de forma definitiva a trajetória de uma jovem que estava apenas começando a viver. Gracie tinha um futuro aberto diante de si. Era a filha mais nova de David e Gillian Mellon, descrita por todos como amigável, comunicativa e cheia de energia. Gostava de música, acompanhava partidas de hóquei e havia concluído recentemente a graduação em Publicidade e Marketing pela Universidade de Lincoln. Antes de iniciar a carreira profissional, decidiu fazer uma pausa planejada. 1 ano para viajar e conhecer outros países. Em 26 de outubro de 2018, Gracie embarcou no aeroporto de Heathrow, com destino ao Peru. Após algumas semanas na América do Sul, seguiu viagem para a Nova Zelândia, chegando ao país em 20 de novembro. Ela permaneceu na Ilha Norte, explorando paisagens e cidades, até chegar a Auckland, cerca de 10 dias depois. Faltavam apenas 2 dias para seu aniversário. Buscando aproveitar a experiência ao máximo, Gracie instalou o aplicativo Tinder. Após algumas conversas, combinou de se encontrar com um homem no dia 1º de dezembro. No dia seguinte, mensagens de aniversário começaram a chegar. Nenhuma foi respondida. As ligações não completavam e suas redes sociais permaneceram inativas. Para a família, aquilo não fazia sentido. Gracie sempre mantinha contato. Em 5 de dezembro, ela foi oficialmente declarada desaparecida. 2 dias depois, seu pai viajou para Auckland. A polícia iniciou uma investigação e passou a analisar imagens de câmeras de segurança, abundantes na cidade. As primeiras imagens mostraram Gracie saindo do albergue onde estava hospedada. Não havia registro de seu retorno. A partir dali, os investigadores reconstruíram seu trajeto até o Sky City, um complexo de entretenimento e cassino próximo. Por volta das 17h45, Gracie foi vista encontrando o homem com quem havia combinado o encontro. Eles circularam pelo local, jantaram em um restaurante mexicano, seguiram para o Bluestone Room e deixaram o bar por volta das 21h40. Indo até o City Life Hotel, onde ele estava hospedado. Essa foi a última imagem de Gracie com vida. O homem era Jesse Campson, de 26 anos. Ele havia trabalhado como operário e bartender, vivido na Austrália e, após retornar à Nova Zelândia, atuava em vendas de telefonia. Havia sido demitido no próprio dia 1º de dezembro de 2018. Pessoas próximas relataram que ele costumava mentir com frequência. Durante o primeiro interrogatório, Jesse afirmou que o encontro havia terminado de forma cordial. As câmeras, porém, mostravam outra realidade. Gracie entrou com ele no elevador do hotel e nunca mais apareceu. Jesse foi visto entrando e saindo diversas vezes do prédio. No dia 2 de dezembro, ele comprou uma mala, produtos de limpeza e alugou um carro.
Mais tarde, encontrou-se com outra mulher. Durante o encontro, fez comentários inquietantes sobre um corpo e sobre como evitar que fosse encontrado. Nos dias seguintes, Jesse comprou uma pá, lavou o carro, utilizou uma lavanderia e descartou objetos. Em 5 de dezembro, ao perceber a presença da polícia, tentou se afastar, mas foi detido. No apartamento, foram encontradas o que pareciam ser manchas de sangue. Em novo interrogatório, apresentou outra versão, alegando um acidente durante uma relação consensual. No entanto, dados do celular mostraram que ele esteve ativo durante o período em que disse estar dormindo, inclusive pesquisando sobre Grace e sobre locais remotos. O rastreamento do telefone levou os investigadores até o local onde Grace havia sido deixada. Jesse acabou admitindo seu envolvimento no caso, e as apurações confirmaram a sequência dos acontecimentos ocorridos naquela noite. Durante o julgamento, ele alegou falta de intenção e afirmou ter entrado em pânico. Essa versão, no entanto, não foi aceita pelo júri. Jesse Campson recebeu a sentença de prisão perpétua, com um prazo mínimo de 17 anos, antes de poder solicitar liberdade condicional. Este caso deixa uma reflexão firme, porém necessária. Ele demonstra que situações comuns nem sempre são tão seguras quanto parecem, e que algumas decisões exigem atenção redobrada. Aplicativos de relacionamento fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas, mas isso não elimina a importância da cautela. Compartilhar planos com alguém de confiança, priorizar encontros em locais públicos, observar atitudes e respeitar sinais de alerta são medidas simples que podem fazer diferença. A história de Grace reforça que prudência não é exagero, é uma forma de cuidado e prevenção. Em março de 2021, Anthony Ramos, da Flórida, havia acabado de buscar sua esposa grávida e sua filha de 6 anos no aeroporto. Ramos trabalhava em Houston, e depois de se reencontrarem, decidiram fazer uma refeição rápida antes de seguir para casa. Eles entraram no drive-thru de um Jack in the Box, na JFK Boulevard, e pediram um combo na janela de atendimento, onde foram atendidos por Alania Ford, de 30 anos. O valor pago foi $12,99, e a família aguardou a entrega. Quando o pedido chegou, Ramos percebeu que o pedido não estava completo. As batatas curly fries, que acompanhavam o combo, não estavam na sacola. Ele avisou sobre o item ausente, mas o pedido foi recusado. O que deveria ser apenas um ajuste simples, começou a tomar rumo perturbador. Um vídeo de vigilância, com quase 20 minutos de duração, registra o que aconteceu depois. As imagens mostram Ramos, dentro de sua caminhonete vermelha, discutindo verbalmente com Ford. A conversa se tornou tensa, e Ford parecia cada vez mais alterada. Em um momento, ela se afasta da janela.
As câmeras mostram quando ela retira um objeto do bolso e depois o guarda novamente. Outro funcionário do restaurante percebeu a situação e tentou intervir, buscando acalmar os ânimos. Ainda assim, Ford voltou à janela para continuar a discussão. Em seguida, ela começou a lançar pacotes de ketchup para dentro do veículo de Ramos. Em determinado momento, Ramos também arremessou alguns pacotes e uma bebida pela janela. O outro funcionário então fechou e travou a janela do drive-thru. Foi nesse ponto que a situação mudou de forma definitiva. As imagens mostram Ford destravando a janela, retirando um objeto da cintura e apontando na direção do veículo. Em seguida, ela dispara em direção à caminhonete. O clarão do disparo é visível nas imagens. Ramos acelera e deixa o local rapidamente. Dentro do veículo estavam sua esposa, Geraldine Opina, grávida, sentada no banco do passageiro, e a filha de 6 anos no banco traseiro. Nenhum deles foi atingido e ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, um estojo de munição foi encontrado no local. Inicialmente, Ford foi acusada de agressão agravada com o uso de objeto letal, uma infração grave. Posteriormente, ela aceitou um acordo por uma acusação menor, de conduta perigosa, classificada como contravenção. A sentença foi de 1 ano, com adjudicação suspensa, concluída em junho de 2022. Quando o vídeo veio a público, em setembro de 2023, como parte de um processo judicial, Ford se pronunciou. Alegou que Ramos teria feito ameaças e usado ofensas raciais, o que ele negou. As imagens, no entanto, mostravam claramente o clarão do disparo e o recuo de seu braço. Questionada sobre isso, Ford afirmou que não era possível ouvir o disparo, já que o vídeo divulgado não tinha áudio. Em 2022, a família decidiu buscar justiça, mas não apenas contra a funcionária. O advogado Randall Callanan abriu um processo pedindo, no mínimo, $250 mil em indenização. O alvo? A própria rede de restaurantes. A acusação é grave: negligência na contratação. Segundo o processo, Alonia Ford já tinha uma condenação anterior por ameaça terrorista que deveria ter sido identificada se houvesse uma verificação de antecedentes adequada. A rede Jack in the Box negou as acusações, alegando que não pode ser responsabilizada por atos individuais de terceiros. Enquanto o processo civil continua seu curso, o desfecho criminal causou revolta. Apesar das imagens claras, Alonia Ford fez um acordo judicial. Ela foi condenada a apenas 1 ano de liberdade condicional. Hoje, Alonia Ford está livre. O caso criminal foi encerrado em 2023. Mas para a família Ramos, as marcas daquele dia permanecem. O trauma de uma criança que viu sua vida ser colocada em risco por causa de um pedido de fast food é algo que nenhuma indenização parece capaz de apagar. Em 29 de junho de 2024, Emma Marine, de 18 anos, entrou na loja 2006 Smoke Shop, localizada na State Road, em St. Augustine, acreditando que teria apenas mais um turno comum de trabalho. Ela acabaria vivendo uma situação extrema e se tornaria o centro de tudo. Emma trabalhava sozinha quando percebeu a entrada de um homem na loja. Em depoimento posterior ao gabinete do xerife do condado de St. John's, ela disse que, a princípio, nada parecia fora do normal. O cliente era Theodore Tundor, de 31 anos. Ele entrou, usou o banheiro e saiu, como qualquer outro cliente. Quando voltou do banheiro pela segunda vez, algo mudou. Tundor passou a observar o ambiente por alguns instantes. Foi até atrás do balcão e começou a pegar produtos, jogando alguns no chão e colocando outros nos bolsos. Emma observava enquanto ele enchia as roupas com mercadorias. O que muitos não sabiam naquele momento é que menos de 1 semana antes, um furto havia ocorrido durante o turno da irmã de Emma. O dono da loja havia ameaçado demiti-la caso acontecesse novamente, ou descontar o prejuízo do salário. Essa pressão ainda pesava sobre as duas. Assim, quando Tundor tentou sair da loja com os itens, Emma tomou uma decisão em fração de segundos. O homem parou, olhou para ela, que estava entre ele e a saída, e perguntou: "O que você vai fazer a respeito?" Emma ficou paralisada. O que aconteceu em seguida foi registrado pelas câmeras de segurança. Tundor a empurrou para fora da loja, colocou o braço em torno do pescoço dela e começou a arrastá-la pelo estacionamento, em plena luz do dia, tentando colocá-la à força dentro de uma caminhonete.
As imagens mostram Emma sendo puxada enquanto gritava por socorro. "Sai de cima de mim! Ajuda! Ajuda!" Ela gritava repetidamente. Uma mulher chamada Jennifer Inn, que passava pelo local, presenciou a cena e ligou imediatamente para o 911. Durante a luta, Emma reagiu com tudo o que tinha. Mais tarde, ela explicou que sempre ouviu dos pais uma orientação clara. Em qualquer situação de perigo, é preciso lutar para escapar. Ela chutou, se debateu, gritou e resistiu, tornando impossível que Thundor a colocasse dentro do veículo. "Eu continuei lutando e gritando. Eu não podia entrar naquela caminhonete. Eu estava apavorada", relatou. Em um momento decisivo, Emma conseguiu se soltar. Ela correu até Jennifer e as duas se trancaram em uma loja próxima até a chegada da polícia. Thundor fugiu do local, deixando para trás uma jovem em estado de choque e várias testemunhas. Pouco depois, agentes localizaram Thundor, dirigindo de forma imprudente pela A1A, nas proximidades de Marineland. Ele foi perseguido por oficiais da Florida Fish and Wildlife Conservation Commission e acabou detido. A caminhonete que dirigia havia sido registrada como furtada no condado de Duval. Segundo o relatório policial, Thundor confessou o roubo e a tentativa de sequestro, afirmando que levou tanto os produtos da loja quanto Emma ao mesmo tempo. Ele agora responde por diversas acusações, incluindo sequestro, roubo, furto qualificado de veículo, fuga, direção perigosa e dirigir sob influência de entorpecentes. Wayan Mirna Salihin e Jessica Kumala Wongsu se conheceram na Austrália, enquanto estudavam design no Billy Blue College of Design, em Sydney. Jovens indonésias vivendo longe de casa, criaram uma amizade intensa durante os anos de faculdade. Segundo promotores, eram consideradas melhores amigas. Mesmo após a formatura, o vínculo permaneceu. Mirna voltou para a Indonésia, enquanto Jessica permaneceu na Austrália, onde se tornou residente permanente em 2014. Foi nesse mesmo ano que surgiu a primeira ruptura. Mirna, descrita por pessoas próximas como direta e protetora, aconselhou Jessica a encerrar um relacionamento que considerava prejudicial. A orientação, feita com a intenção de ajudar, foi recebida como uma humilhação. A partir dali, algo mudou. A amizade nunca mais foi a mesma. Enquanto Mirna seguia em frente, casando-se em novembro de 2015 com Arief Soemarco, em uma cerimônia marcante em Bali, a vida de Jessica entrava em um período difícil. Registros posteriores mostrariam que ela enfrentava instabilidade emocional, episódios de autoagressão, problemas no trabalho e conflitos pessoais. Esse histórico, conhecido pelas autoridades australianas, acabaria sendo compartilhado com a polícia indonésia após a morte de Mirna. No fim de 2015, Jessica viajou de Sydney para Jakarta. Não reencontrou Mirna imediatamente. As conversas indicavam insistência em marcar um encontro em um local específico, o Café Olivier, no Shopping Grand Indonésia. O reencontro foi marcado para 6 de janeiro de 2016, com a presença de uma terceira amiga, Honey. Jessica chegou ao shopping muito antes do horário combinado. As câmeras registraram sua entrada por volta das 15 horas e 30 minutos. Ela fez compras, solicitou sacolas grandes e opacas e, às 16 horas e 14 minutos, sentou-se na mesa 54 do café, um local que mais tarde seria descrito como parcialmente fora do alcance das câmeras. Ela mesma havia solicitado aquela mesa. Antes da chegada das amigas, Jessica pediu as bebidas, incluindo um café vietnamita gelado, conhecido por ser o preferido de Mirna. As imagens mostram Jessica posicionando sacolas sobre a mesa, criando uma barreira visual entre suas mãos e a câmera. Seus movimentos foram registrados, mas não o que exatamente ocorreu com a bebida. Mirna e Honey chegaram por volta das 17 horas e 15 minutos. Jessica incentivou Mirna a provar o café. Após o primeiro gole, Mirna reclamou do sabor amargo. Em segundos, passou mal e perdeu a consciência. O ambiente entrou em desespero. Funcionários tentaram ajudar, e Mirna foi levada às pressas para um hospital próximo. Ela não resistiu e morreu ainda naquela tarde. A perícia apontou a presença de cianeto na bebida e no organismo de Mirna. A atenção das autoridades voltou-se imediatamente para Jessica. Seu comportamento durante o episódio, descrito por testemunhas como calmo e distante, e ações posteriores, como apagar dados do celular e descartar roupas, passaram a ser analisados como indícios circunstanciais. Jessica foi presa no fim de janeiro de 2016.
O julgamento, amplamente acompanhado pela mídia, terminou com sua condenação a 20 anos de prisão em outubro do mesmo ano. Para muitos, o caso parecia encerrado, mas a dúvida nunca desapareceu completamente. Em 2023, o documentário da Netflix Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso, reacendeu o debate. A produção levantou questionamentos sobre a investigação, a ausência de uma autópsia completa e o peso dado a comportamentos considerados inadequados para uma pessoa em choque. Para alguns, o documentário expôs falhas. Para outros, omitiu elementos importantes. Hoje, o caso permanece dividido entre convicção e incerteza. As imagens da mesa 54 continuam sendo analisadas, reinterpretadas e debatidas. A justiça deu sua resposta, mas a discussão segue viva. A pergunta permanece: Jessica Wongso foi responsável por um crime cuidadosamente planejado? Ou uma mulher condenada, principalmente por circunstâncias, comportamento e suposições? A verdade absoluta talvez nunca seja conhecida. Ela pode estar perdida no tempo, ou presa para sempre naquelas imagens silenciosas captadas por uma câmera de segurança. Isso é tudo por hoje. Eu sou o Alexandre e quero agradecer de coração por você estar aqui. Um agradecimento especial a todos os membros e inscritos que acompanham, comentam e apoiam o canal. Vocês são a alma disso tudo. Faço questão de ler e responder cada comentário, porque é graças a vocês que o canal continua vivo. Nos vemos no próximo vídeo.